volta aqui. Essa é a quarta reunião desse tema: um será tomado e o outro deixado, e deixado o outro. Esse assunto, na verdade, foi dado início um tempo atrás, e nós desenvolvemos mais o assunto na conferência de jovens, de julho, e dei uma mensagem de 1h05 sobre isso. Então, ontem à noite eu falei sobre a respiga. Então, aqui estamos fazendo a respiga. Eu dei uma palavra de 1h05, ficou muita coisa para trás. Então, a gente está voltando e colhendo as espigas que ficaram no campo. Então, de 1h05, agora tem sido praticamente 4 reuniões de 1h30, né? Então, são 6 horas. Então, a gente deixou muita coisa para trás. Eu espero concluir hoje à noite, tá bom? Porque não vai dar tempo, mas semana que vem já tem semana pré-conferência, vai ser realmente uma semana com bastante atividade, então não vou ter tempo. Então, vamos tentar terminar hoje. Então, vamos pegar nossas Bíblias e continuar a leitura. Mateus, capítulo 24, versículo 27, tá? Nós paramos no 26, né? Então, vamos continuar no 27. Então, fala o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós já tocamos vários desses assuntos quando falamos sobre a parousia do Senhor, os 7 grandes eventos da parousia do Senhor. E lemos também vários versículos de Apocalipse. Um momentinho, meu computador, a bateria está acabando. Pronto, está carregando de novo. Então nós lemos em Apocalipse vários versículos, trechos grandes sobre, trechos bastante longos sobre todos esses eventos. Lembremos-nos de que esse trecho que nós acabamos de ler, do 27 a 30, ainda esses versículos fazem parte do trecho em que o Senhor fala com os judeus. É o trecho que se relaciona com os judeus. Tá? Mas, como eu falei anteriormente, tem muitos desses versículos que, apesar de serem dirigidos aos judeus, diz respeito a nós, porque nós também vivemos nessa era. Então vamos lá. Aqui fala: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Daí no versículo 30 fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Isso é muito importante, essa frase. Vindo sobre as nuvens do céu. Esse trecho do 27 a 30 fala da vinda pública de Cristo. O tempo dessa vinda é depois da grande tribulação, ou, digamos, no final da grande tribulação. Como sabemos? Está no versículo 29. Por isso, quando lemos a Bíblia, nós precisamos nos ater aos detalhes. Cada expressão, cada frase que está na Bíblia não está lá por acaso. Então, ali no versículo 29 fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, Deus localiza, o escritor aqui, na revelação do Espírito, nos localiza exatamente na linha do tempo onde nós estamos. Nós estamos no finalzinho da grande tribulação. Tá? Bom, essa é a vinda pública de Cristo no final da grande tribulação, que nós já falamos anteriormente. Quando tocar-se a última trombeta, na 7ª trombeta,
E daí os santos, os crentes que ficaram na grande tribulação vão ser arrebatados. Tá? Então essa será a vinda de Cristo até a nuvem, com os vencedores, com o filho varão e as primícias que foram arrebatados um pouquinho antes da grande tribulação, e eles, nessa jornada de 3 anos e meio da parousia do Senhor, daí essa jornada vai chegar quase ao seu término, e eles vão fazer uma parada nas nuvens, daí vai soar a última trombeta, e daí os crentes que ficaram na grande tribulação, não os judeus, tá? Os crentes que ficaram na grande tribulação vão ser arrebatados. E nós explicamos também nas últimas reuniões, os mortos primeiro vão ressuscitar e depois os vivos. Essa é a ordem, tá certo? Então vamos lá, não vamos ter tempo para ler todos os detalhes, quem sabe isso aqui vai ser uma palestra no futuro, tá? O desvendar sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, a sua vinda secreta e a sua vinda pública. Eu até fiz uma planilha, um quadro, que faz a comparação, um quadro comparativo. Nesse quadro comparativo, fica muito, muito claro os dois aspectos da vinda de Cristo. Isso aqui é um presente que Deus deu para nós na vida da igreja, sabe? A maioria dos cristãos são bastante superficiais com relação a isso. Então, eles não têm um quadro completo. Então, nós, na vida da igreja, através dos irmãos unidos, muito tempo atrás, depois através do irmão Watchman Nee, do irmão Lee, e através do irmão Dong, que trouxe tudo isso para nós somos privilegiados de ter esse quadro completo. Então, hoje nós vamos apresentar um pequeno aspecto desse quadro aqui. Então, aqui se trata da vinda pública de Cristo. Então, a frase que eu falei para vocês prestarem atenção é o 30, né? Vindo sobre as nuvens do céu. E aparecerá no céu, tá? Todas essas expressões denotam a vinda pública de Cristo. Todos os povos da terra verão o Filho do Homem, e vindo sobre as nuvens do céu. E no 27, assim como relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa é a vinda pública. Vamos confirmar com mais um versículo de Apocalipse. Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14 diz: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e que mais? E na mão uma foice afiada. Essa foice é para ceifar a colheita. As primícias já foram colhidas antes da grande tribulação. Agora é no final da grande tribulação, tá? No final da grande tribulação, aqui em Apocalipse 14, e é a foice que esse anjo tem na mão, o Filho do Homem tem na mão, e ele vai colher a grande colheita. Então essa é a vinda pública de Cristo e o arrebatamento coletivo da grande maioria dos santos que ficaram na grande tribulação. Se você olhar o título desse trecho, até na nossa versão, revista atualizada, fala a ceifa, tá vendo? Não são as primícias, é a ceifa. E logo em seguida vem a vindima. A vindima se refere à batalha de Armagedon. Então nós já explicamos tudo isso, a linha do tempo, certo? O arrebatamento da grande maioria dos santos para a nuvem, haverá o tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, em que haverá a questão do galardão e da disciplina, os que não tiverem amadurecido, então serão lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, para amadurecer por 1000 anos, e os vencedores, os que tiverem amadurecido, farão parte da noiva de Cristo, e haverá as bodas do Cordeiro nas nuvens. E essa noiva, que agora é a esposa do Cordeiro, será o exército, o guerreiro coletivo, que descerá com Cristo das nuvens para a terra, para a batalha de Armagedon, que é a vindima, que está na nossa Bíblia aqui. Tá? Então o resto eu já expliquei bastante, com bastante detalhe. Então essa é a vinda pública de Cristo. Então, ele vem como um relâmpago, é visível, é sobre as nuvens. Então aqui em Apocalipse 14, 14 nós vemos sobre a nuvem. Então são versículos que correspondem um ao outro. Vamos falar um pouquinho agora, bem pouquinho, sobre a vinda secreta de Cristo.
No versículo 43 de Mateus 24, esse Mateus 24 é bastante completo, viu? Bastante completo, fala de muitos aspectos da vinda do Senhor. No versículo 43, Jesus, no trecho que se refere à igreja, tá? Nós vamos ver isso ainda hoje, fala o seguinte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Quem é esse ladrão? Esse ladrão se refere a Cristo, que virá para arrebatar a igreja secretamente. Aqui, então, é a vinda secreta. Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Tá certo? A vinda pública de Cristo não requer vigiar. Todos serão arrebatados. É 3 anos e meio. Começou a grande tribulação, todo mundo que ficou na terra pode marcar no calendário, 3 anos e meio. Pelo menos, talvez erre por um mês, alguns dias, mas é por ali. Todo mundo vai saber, são 3 anos e meio. Então não precisa, assim, vigiar. Esse vigiar é para o primeiro arrebatamento, o arrebatamento antes da grande tribulação, em que a gente não sabe que dia que é. Tá? Então, nós queremos participar desse arrebatamento. Então, essa palavra é para nós. Então, é a vinda secreta de Cristo. Vamos ler agora também Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. E aqui, precisamos prestar atenção para as frases, é muito interessante. Vi outro anjo descendo do céu, tá vendo? Esse anjo é o mesmo anjo de Apocalipse 14, 14. Tá? Descendo do céu, fala, vi outro anjo forte. Esse anjo forte é Cristo. Tá? Descendo do céu, envolto em nuvem. Eu não vou ler mais, só ler até aqui. Tá vendo, irmãos, a diferença? Em 14, 14 do Apocalipse, fala sobre, sentado sobre a nuvem. Sobre, todo mundo consegue ver. Aqui não, aqui é envolto na nuvem. Tá dentro da nuvem, ninguém consegue ver. Tá vendo os detalhes? A Bíblia é maravilhosa, né? Então, essa é a vinda secreta de Cristo. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos agora explicar um pouquinho o versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Qual é a característica de um cadáver? Um cadáver emite mau odor. Tá? É por isso que no Brasil, a pessoa morre e já é sepultada imediatamente. Nos Estados Unidos e outros países, eles não sepultam imediatamente. Eles guardam o cadáver, eles embalsamam o cadáver, colocam no freezer, né, no morgue lá, e fica lá vários dias, até meses, esperando talvez os parentes chegar, coisas assim. Daí eles sepultam. Então, o que é esse cadáver? Esse cadáver, aqui fala, onde estiver o cadáver, é um cadáver coletivo. Esse cadáver se refere ao anticristo, que diante dos deuses tem um odor fétido. Ou a iniquidade de hoje é uma abominação para Deus. Tá? Então, cheira mal diante de Deus. Para Deus, Deus considera o anticristo, o falso profeta e os exércitos do anticristo como cadáveres. Tá certo? E quem são? Eu já vou adiantar para vocês, daí nós vamos ler os versículos. E quem são os abutres? Os abutres são aves de rapina, da mesma família que as águias. Esses abutres, na verdade, são as águias. Por que foi usada a palavra abutre? Porque abutre são aquelas, entre aspas, águias, aves de rapina, que comem, se alimentam de cadáveres. Tá? Mas, na verdade, são águias. Então, esses abutres se referem a quem? Se referem a Cristo e os seus vencedores. O exército do anticristo. Eles descerão do céu numa velocidade incrível. Descendo do céu depois das bodas do Cordeiro para a batalha de Armagedon, eles virão com velocidade e com poder para destruir os exércitos do anticristo. Tá? Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Então esse versículo 28 se refere a batalha de Armagedon. Apocalipse 19, versículo 17. Então viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do sol: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes,
carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E daí fala, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra, que maravilha, e contra o seu exército, somos nós, os vencedores, contra aquele que estava montado no cavalo, que é Cristo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Então, essa batalha de Armagedon está espalhada em todo o Apocalipse. Tem trechos aqui, ali nós já lemos vários, tá? Tem outro lugar que fala que vai correr tanto sangue que vai correr como um rio, à altura do freio dos cavalos, tá? Então, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Esse falso profeta se refere àquela pessoa sobre o qual nós lemos na semana passada, em Apocalipse capítulo 13, tá? Na segunda metade do capítulo, a besta que emerge da terra. É o falso profeta que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eles são os primeiros que vão ser jogados no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Direto, sem conexão, sem escala. Eles não vão nem passar pelo grande trono branco, não vão nem ser julgados. Já vão ser sentenciados ao lago de fogo direto e vão ser lançados direto. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá? Agora vamos ler alguns versículos que nos ilustram que os abutres se referem a Deus e o seu povo. São as águias. Tá? Deus se compara com águia, e também Deus compara o seu povo com águias. Então vamos ler Êxodo 19, 4. Eu espero terminar em tempo, tá, irmãos? Mas hoje, para terminar, então eu tenho que terminar hoje, talvez a gente passe um pouquinho, tá? Então, se você não pode ficar sem comer, já coloca o seu lanchinho aí do lado, tá? Êxodo 19, 4, fala assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia. Quem é essa águia aqui? É Deus. Deus se comprou uma águia gigante que carregou todos os filhos de Israel sobre as suas asas. E vos cheguei a mim. Vamos ler Deuteronômio 32, 11. Deuteronômio 32, 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou. Tá? Então, Deus se compara à águia aqui. Vamos ler Isaías 40, 31. Versículo conhecidíssimo. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, quem são esses? Somos nós, os que esperam no Senhor e renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Hoje nós precisamos ser essas águias na pandemia aqui, nesse isolamento social, que todos nós, todos vocês aí, irmãos da região 8B12, sejam como águias, os irmãos de Jundiaí, Campinas, todos os irmãos da região 8B que nos assistem, os irmãos de outras localidades, outras regiões que nos assistem, são todos bem-vindos. Essa conferência é para todos, na verdade. A vantagem dessas conferências online é que, apesar de ser uma conferência regional, todos podem assistir. Tá? A questão é que hoje tem eventos demais, né, na internet, então as pessoas não sabem o que fazer, o que escolher. Né? Tem tanto evento, tantas lives, tantas conferências, tantas reuniões, etc, etc. Eu estou reunindo desde as 3 da tarde, sabe? 3 da tarde. Depois dessa, ainda tem uma reunião da igreja em Montemor marcada, só vai terminar lá pelas 10. Então, é reunião direto agora. E a gente está agora tendo um problema chamado, um tipo de, não é tendinite, nem artrite, é zoomite. Tanto Zoom,
está pegando Zoom Meet hoje. Bom, vamos ler agora então, irmãos, alguns versículos que falam das águias que Deus usa, que a Bíblia usa para comparar com exércitos, por causa da sua velocidade, tá? Com exércitos velozes e destruidores. Então vamos ler o Deuteronômio 28, 49. Deuteronômio 28, 49. Aqui fala: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Tá? Então o Senhor também compara um exército veloz e destruidor como águias. Neste versículo de Mateus 24, é o exército de Cristo com os vencedores. Vamos ler também Oséias, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Oséias, capítulo 8, versículo 1. Emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então isso aqui é suficiente para explicar esse versículo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, esse versículo descreve a batalha de Armagedon. Todos aqueles comandantes, os grandes ali, todo mundo está juntado ali. É para Deus, Deus juntou todo o lixo do mundo, todo aí, num só lugar. E Deus vai fazer a limpeza de uma só vez, através de Cristo e seus vencedores, que descerão velozmente como um exército destruidor e vai derrotar o exército do anticristo. E vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E os exércitos serão mortos com a espada que sai da boca do Senhor. Bom, versículo 29 fala logo em seguida a tribulação. Então isso nos localiza na linha do tempo. Então isso quer dizer que isso vai acontecer no finalzinho da grande tribulação. O que vai acontecer? Então eu vou ler de novo. O sol vai escurecer, tá? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Tá? Então vamos ler uma passagem paralela que está em Lucas capítulo 21, versículo 25, Lucas 21, versículos 25 em diante. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Preste atenção para essas palavras. Essas palavras são muito descritivas. Vai haver uma angústia entre as nações. Não é o que existe hoje. Já existe hoje. Mas isso aqui só vai ser no final da grande tribulação. Se hoje já existe, imagine naquela época. Angústia entre as nações em perplexidade. Hoje nós estamos perplexos de certa maneira, mas vai haver muito mais perplexidade. Por causa do bramido do mar e das ondas. O mar vai bramir. Vai ter um rugido, um som. O mar vai ser algo assim, fora de série. Haverá homens que desmaiarão de terror. Tudo isso vai ser no finalzinho da grande tribulação. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, olha só, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso diz respeito àqueles que vão ficar. Então eles têm que saber, opa, está chegando no finalzinho da grande tribulação, agora nós vamos ser arrebatados. Agora fica ainda o coração na mão, né? Se vão ser arrebatados, depois vai ter o tribunal de Cristo, se vão ser vencedores ou não, aí ainda não sabem, né? Por isso que é melhor não passar pelos 3 anos e meio, e ser arrebatado logo no começo, né, irmãos? Tá. Então, vamos ler mais alguns versículos. Isso aqui vai ser após a grande tribulação. Isso é diferente das calamidades que nós lemos já, mas nós vamos ler de novo, rapidinho.
as calamidades que vão ocorrer quando se abrir o 6º selo, em Apocalipse 6. Tá? Isso é antes da grande tribulação. E também é um pouco diferente, apesar de na hora de ler parecer que são mais ou menos iguais, mas é um pouco diferente. Também as calamidades sobrenaturais que vai haver na 4ª trombeta, que é no meio da grande tribulação, em Apocalipse 8. Tá? Então nós vamos ler Apocalipse 6. É só ler, tá? Porque nós já falamos bastante sobre isso. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Isso é antes da grande tribulação. Já vai acontecer algo semelhante. Só que nos versículos que nós lemos em Mateus 24 e em Lucas 21, referente aos eventos que vão ocorrer no espaço, nos céus, no finalzinho da grande tribulação, aquilo vai ser muito mais intenso. Vamos ler Apocalipse 8. Apocalipse 8. Versículo 12. O 4º anjo tocou a trombeta. Isso já é na grande tribulação, mas ainda não é o miolo da grande tribulação. É na primeira etapa da grande tribulação. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecesse, e na sua 3ª parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Tá? Então as coisas vão se intensificando até chegar no final, na grande tribulação. Isso é o versículo 29. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Então, na primeira vinda de Cristo, descrita nos evangelhos, o que nós vemos? Nós vemos que Jesus veio na sua primeira vinda com bastante poder, tá? Sem glória, ele veio em poder só, não veio na sua glória. Ele veio como o filho de um carpinteiro, tá? Ele era o Filho do Homem, ele andava na terra, era desprezado, era um homem de dores, então ele veio sem glória na sua primeira vinda, mas ele veio em poder. Poder para fazer o quê? Ele veio em poder e autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Na sua segunda vinda, ele vai vir de novo em poder, mas vai vir em sua glória também, para fazer o quê? Para executar o juízo sobre o anticristo e derrotar o anticristo e seus exércitos. Amarrar Satanás, como nós vimos ontem à noite, ele amarrará Satanás por 1000 anos, depois da grande tribulação, no abismo, e para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Tá certo? Vamos avançar agora para o versículo 31. E ele enviará os seus anjos, aí depois da batalha de Armagedon, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai estar em Jerusalém já. Aí tem um evento aqui, que não é descrito aqui no versículo 31, mas é descrito em Mateus 25. Depois de ele falar da parábola das virgens, parábola dos talentos, ele vai falar que lá em Jerusalém ele vai reunir todas as nações e vai julgar todas as nações, separando-os como se fossem ovelhas ou cabritos. Já explicamos, as ovelhas são aqueles incrédulos, as nações, os gentios, que apesar de não terem a vida de Cristo, mas terão ajudado os crentes e os judeus a sobreviverem na grande tribulação. E os cabritos são aqueles que perseguiram os cristãos e os judeus, não os ajudaram, mas os denunciaram, e até talvez muitos morreram por causa disso. Então eles serão os cabritos. Os cabritos serão julgados ali e jogados no lago de fogo direto. E as ovelhas serão as nações que serão transferidas para o reino milenar, e sobre quem os judeus vão reinar e vão ensinar como adorar a Deus. Tá? E também ontem, eu só vou adiantar um pouco para vocês, ontem à noite nós falamos, depois do milênio, em Satanás, que vai estar amarrado no abismo, vai ser solto, e quando Satanás for solto, ele vai percorrer todas as nações que desfrutaram aquele reino milenar maravilhoso. Você acredita que entre eles muitos ainda vão se rebelar contra o Senhor?
mesmo tendo passado por aquele, pelo milênio, reino milenar maravilhoso, daí vai ter uma última batalha. Daí Satanás e seus exércitos vão lutar contra Cristo e seus exércitos, Cristo vai derrotar, daí Satanás, daí sim, vai pegar Satanás e vai jogar no lago de fogo. Aí sim, vai ser a sentença final de Satanás, tá certo? Então, isso é em Mateus 25. Aqui, em Mateus 24, 31, fala, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, após as nações terem sido julgadas, Deus vai reunir os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porque esses escolhidos que tiverem ficado, porque na Batalha de Margedon, você sabe, 2/3 dos judeus vão ser mortos. Vai ficar só 1/3, tá? Mas daí todos são juntados lá e eles serão os judeus que vão reinar durante o reino milenar na parte terrena, chamado reino messiânico. E nós, os cristãos, com Cristo, vamos reinar na parte celestial, naquele céu que falei ontem à noite, que ele vai estar livre já dos principados e potestades. Aquele lugar será reservado para nós. Nós vamos daí exercer uma influência positiva, divina sobre a terra, para suprir todos aqueles que estão sobre a terra durante o milênio. Bom, acabou a sessão dos judeus. Agora nós vamos entrar na sessão a respeito da igreja, a partir do versículo 32. 32. Vamos pegar meu relógio aqui, colocar na minha frente, ver como é que nós estamos de tempo. Aqui, graças ao Senhor. 18h41, ótimo. Bom, vamos lá. Então, essa parte sobre a igreja vai do versículo capítulo 24, do versículo 32 até o 44. Vamos lá. Nós vamos ler pouco a pouco, tá? Cada versículo. Então, até o 44. Esse trecho de 32 até o 44, na verdade, né, o trecho que fala da igreja vai do capítulo 24, versículo 32, até o final do capítulo 25. Mas como esta conferência vai tratar só de Mateus 24, então nós vamos falar só Mateus 24. Então, dos versículos que restam, tá? Versículos que restam, do versículo 32 até o 51, a primeira parte vai do versículo 32 a 44. Essa é a parte que fala de nós vigiarmos e estarmos apercebidos. Então, nós precisamos vigiar e estar apercebidos. Então, aqui eu vou lançar, irmãos, o ponto número 11. Vigiar e estar apercebido, e estar preparado. Ou seja, vigiar e nos preparar para a vinda do Senhor. Diz respeito a quê? Diz respeito a amar a vinda do Senhor. É diferente de só amar o Senhor. Hoje, irmão, só amar o Senhor é muito bom, mas falta algo. Nós precisamos não só amar o Senhor, mas também amar a vinda do Senhor. Vamos ler 2 Timóteo 4, 8. Amar o Senhor, muitos cristãos amam, mas amar a vinda do Senhor é diferente. Amar a vinda do Senhor é para aqueles que hoje estão comprometidos com o Senhor, com a vontade dele, aqueles que estão engajados, aqueles que estão focados, aqueles que se alistam no exército do Senhor. Então lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, aqui fala o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo tinha certeza que ele era um vencedor. Ele tinha a coroa, não a coroa da vida. A coroa da vida todo mundo vai ganhar. É a coroa da justiça. Você tem que separar a coroa da vida com a coroa da justiça. A coroa da vida é que tem a vida eterna. A coroa da justiça é para o galardão. É para o galardão. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nem todo que me diz o Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele, a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus é justamente praticar a justiça.
Então aqui fala, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, tá vendo? Tem a ver com julgamento. Me dará naquele dia, dia maiúsculo. Que dia? O dia em que todos estivermos na nuvem, no tribunal de Cristo, antes das bodas do Cordeiro. E não somente a mim, mas também a quem? A todos quantos amam o Senhor? Não, amam a sua vinda. Porque eu vou dizer uma coisa para você, queridos irmãos. Só amar o Senhor não leva você a se preparar. Mas se você ama a vinda do Senhor, você vai se preparar. Nós hoje estamos nos preparando para a vinda do Senhor. O mundo está se preparando para a vinda do anticristo. Nós não, nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Então, vigiar e estar percebido, vigiar e estar preparado é amar a vinda do Senhor. Então, o ponto número 11 dos 12 pontos para nós podermos ser tomados e não deixados, para nós perseverarmos até o fim, é amar a vinda do Senhor. Tá? Então, vamos ler os versículos. Versículo 32 fala, então esse é o primeiro versículo na seção que é para a igreja. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, isso aqui é um versículo com significado espiritual, simbólico. Esse verão é a vinda do Senhor. Tá? Eu expliquei para vocês até o versículo 31, todas as palavras usadas são de interpretação literal. Aqui não, a partir do versículo 32 é simbólico. Aqui, antes, até o versículo 31, quando eu falava de inverno, era inverno mesmo. Aqui esse verão não é o verão, a estação do ano, é o verão que representa a vinda do Senhor. Então vamos ler Jeremias 24, 2. Jeremias 24, 2, aqui fala, tinha um cesto figo muito bons, figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Na Bíblia, Deus usa os figos e a figueira para representar o povo de Israel. Isso é muito importante. Vamos ler o versículo 5 do mesmo capítulo. Assim diz o Senhor Deus de Israel, de modo, porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Versículo 8. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Oséias, capítulo 9, versículo 10. Oséias 9, 10. E não obedecemos... Não, Oséias, capítulo 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, a figueira aqui. E também... Vamos ler também Mateus 21, 19. Vamos ler o 18 também. Cedo de manhã voltaram para a cidade e teve fome. Onde que Jesus tinha pousado? Ele tinha pousado em Betânia. E daí, versículo anterior. E deixando-o saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Na manhã seguinte, ele levantou, foi para a cidade. Daí teve fome. Onde ele se hospedou lá em Betânia? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta, você sabe, era uma irmã que servia ao Senhor, servia bem. Não sei o que aconteceu, acho que naquela manhã ela perdeu a hora, não fez o café da manhã para o Senhor. Daí o Senhor saiu de casa, foi para Jerusalém com fome. Daí no meio do caminho viu uma figueira e teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Essa figueira representa Israel. Deus esperou frutos de Israel por todos aqueles anos. Todo o Antigo Testamento. Depois,
Quando Jesus veio, não encontrou fruto. Daí Jesus amaldiçoou a figueira se secou. Isso é simbólico. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, a figueira foi decepada, foi cortada. E os filhos de Israel foram espalhados no mundo inteiro. E só voltaram a se tornar uma nação no ano de 1948. No final do ano, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, no qual, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas, na Alemanha, pela Alemanha nazista. E depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento muito forte, com Ben-Gurion e tudo, do sionismo. E houve um chamamento. Aquilo lá, olha, se você ler a história do sionismo, puxa, você fica inspirado. Eles queriam voltar para Jerusalém. Havia um chamamento, uma coisa assim, no interior dos judeus, queriam voltar. Mas a grande maioria não voltou, ficou nos países onde estavam, nos Estados Unidos, outros países onde tinha conforto, dinheiro. Uma minoria voltou e guerreou. Então isso é que nem Sião, que Pedro compartilhou conosco várias vezes. Jerusalém é uma coisa, Sião é outra, é a parte forte. Então, daí, no final do ano de 1948, houve uma reunião das Nações Unidas. E o que aconteceu ali? Quem presidiu aquela reunião foi o nosso embaixador nas Nações Unidas, Oswaldo Aranha, um brasileiro. E ele foi o primeiro a discursar. E ele foi que, durante todo aquele tempo, durante o ano, ele articulou a formação de Israel. Por isso que hoje Israel é grato aos brasileiros. E lá em Israel, em Tel Aviv, tem lá um monumento a Oswaldo Aranha, tá? Aos brasileiros, graças a Deus. Deus usou o Brasil para isso. E Deus também está usando o Brasil no tempo do fim, graças a Deus. Tá? Então se tornou uma nação. Aquilo lá mexeu no mundo inteiro. Claro, eu não tinha nascido ainda, né? Mas eu ouço a história do meu pai. Meu pai morava, naquele tempo ainda, na China continental, e na cidade de Tifu, onde meus avós moravam, onde o irmão Li levantou a igreja em Tifu, no tempo ainda do Watchmani e assim por diante. O que aconteceu naquela época? Aconteceu que havia na rua, todo mundo falava, e os cristãos, especialmente meu avô tinha muita visão. Ele falava: hoje na reunião das Nações Unidas, Israel vai se tornar uma nação. E todo mundo dizia: não, que é isso, é impossível. O impossível aconteceu. Era impossível humanamente, mas aconteceu. Então o que aconteceu? A figueira brotou. As folhas brotaram. Então Jesus falou, tá próximo o verão. 48, mais ou menos foi 70 anos atrás, né? 70 e poucos anos atrás, 72 anos atrás. Então, não faz tanto tempo assim. Então Jesus falou, está próximo o verão. Assim também vós, versículo 33, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta palavra geração, tem que entender, não significa uma geração definida por idade ou pessoas, como Mateus 1,17. Vamos ler Mateus 1,17? Mateus 1,17 é por pessoa e por idades. Fala assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Quer dizer o quê? Daí vem alguém que era o antecedente de Cristo, o antecessor de Cristo. Daí ele casou, teve filhos. Daí Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Então isso é uma geração, baseado na idade ou baseado na pessoa, mas aqui não significa isso. A palavra geração aqui, nesse versículo 34, quer dizer uma geração definida pela condição moral das pessoas. Depois, desde que houve a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança na condição moral das pessoas, e o mundo vem evoluindo nesse sentido. É o que eu falei também anteriormente, essa Torre de Babel começou a ser construída de uma maneira muito intensa. Tá? Então vamos ler Mateus 11:16. Mateus 11:16, para ver o que significa a palavra geração aqui. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, tá vendo? É a condição moral.
capítulo 12, versículo 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Versículos 41 e 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Provérbios, versículo 45 também. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, quando Jesus usou essa palavra geração, não se referia a uma idade ou a pessoas naquela época, mas sim a uma condição que havia no tempo de Jesus. Mesma coisa com essa palavra geração que nós acabamos de ler, aqui no versículo 34. Vamos ler também Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30, versículos 11 a 14. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. É esse tipo de caracterização, tá? É uma época, essa geração maligna. Bom, versículo 35 agora. Vamos ler o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos também ler a passagem paralela que está em Lucas 21. Lucas 21, versículos 29 a 36. Ainda ele propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Também tá vendo? É uma passagem paralela. Quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só agora, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, essa é uma advertência do Senhor, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. O que existe hoje, irmãos, é uma bebedeira, uma orgia, que quer nos deixar bêbados. Por isso que a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. O mundo para hoje parece que está anestesiado, tá? Está numa embriaguez coletiva. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, como uma armadilha, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Que coisas? As coisas da grande tribulação, que tem de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar em pé quer dizer que no dia do juízo, nas nuvens, no tribunal de Cristo, nós possamos estar de pé e não sejamos derrubados. Vamos continuar a leitura. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu já expliquei para vocês. A partir daquele versículo, naquele trecho que fala dos judeus, quando ele fala da grande tribulação, é contar 3 anos e meio. Mas o que acontece antes, ninguém sabe. Então, aquele dia e hora, ninguém sabe. Então, essa advertência é para a igreja. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho sabe. Essa é a questão da administração divina.
Pois assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, apesar de ninguém saber, mas o Senhor nos falou dos sintomas, da situação. Quais são os dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comer e beber, busca de prazeres, não é uma comer e beber normal, para sobrevivência. É comer e beber, aqui significa os prazeres do mundo. Casavam e davam-se em casamento. Também não é uma questão da vida familiar normal. É a revolução sexual que está havendo hoje. Esses pecados, né, de fornicação, tudo isso. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então todo mundo hoje se preocupa só com as coisas desta vida, comer, beber, casar, dar-se em casamento, trabalhar e assim por diante. Por isso que tem Lucas 17 nos dá mais detalhes. Vamos ler Lucas 17? Lucas 17, versículos 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas daí Lucas nos dá algo mais. Lucas fala, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Tem também no dia de Ló. Nos dias de Noé, foi o dilúvio. Nos dias de Ló, o que houve? O fogo que desceu do céu, fogo e enxofre, e consumiu a cidade de Sodoma. O que eles faziam no dia de Ló? Olha só, aqui tem mais detalhes. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É como Daniel fala, viviam despreocupadamente. É o que vai acontecer quando esse político, na última semana de Daniel, nos últimos 7 anos, quando ele aparecer, o que ele vai fazer? Ele vai trazer paz. Aí todo mundo vai dizer, agora sim, tranquilo, paz e segurança. Todo mundo vai baixar a guarda, vai viver despreocupadamente, vai comer, beber, viver bem, comprar, vender, fazer os seus negócios, plantar, construir. Daí a Bíblia fala, e virá repentina destruição. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, nós lemos também isso lá em Mateus, né? Quem estiver noirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O trecho que nós lemos em Mateus era na seção dos judeus, mas aqui é na seção da igreja aqui. Só que Lucas não tem essa questão de seção da igreja e dos judeus aqui. Lucas coloca todo mundo junto. Ou seja, irmãos, eu falei já na semana passada, né? Não, foi na sexta-feira eu falei que isso aqui tem a ver com o quê? Que se nós temos raízes. Quando chegar esse momento, irmãos, do arrebatamento, coisa assim. Claro, irmãos, claro. O Senhor está nos avisando, advertindo, né, irmãos? Para nós nos prepararmos para sermos arrebatados. E aqui, irmãos, quando vier essa situação, essa palavra de advertência é para nós que queremos ser arrebatados como primícias. Mas nós temos que estar livres de qualquer corrente, qualquer coisa que nos prenda aqui na terra. Então isso quer dizer isso, né? Quem estiver noirado, tiver bens em casa, não desce para tirá-los. Ou seja, quando chegar esse momento de ser arrebatado, peraí, eu vou pegar meu celular. Não, daí você vai ficar. Você vai ficar. Tem coisa que, eu já falei na sexta-feira, tem coisa que prende você aqui na terra? Tem uma coisa, sabe o que nos prende? É uma coisa que você fala, sem isso não consigo viver. Daí é a coisa que nos prende, aí complica, né? O Senhor hoje está nos fazendo passar por várias tribulações para tentar nos libertar, arrancar nossas raízes. Nós precisamos ter uma vida de tenda e de altar, né? Daí Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual foi o problema da mulher de Ló? Ela fisicamente foi salva da destruição. Foi salva da destruição. Ela saiu de Sodoma, meio na marra, mas saiu.
Mas o coração dela ficou, ela não foi desarraigada de Sodoma. O coração dela ficou lá. Tanto é que quando os anjos mandaram ele sair, ó, não olhem para trás, não olhem para trás, de jeito nenhum. Mas quando se ouviu aquela voz, o som do fogo descendo do céu e pá, queimando tudo, aquelas explosões, a mulher de Ló olhou para trás, porque ela deixou coisas na casa. Sei lá o que ela deixou. Ele tinha comprado recém, talvez, um forno de micro-ondas, né? Ela queria fazer uma comida boa no fim, nem deu para testar o forno. Então, sei lá. Ou deixou um celular novinho lá, celular, não sei, um iPhone da Samsung, que tinha recém-comprado e daí na pressa esqueceu de tirar de lá. Daí ela ficou, daí o coração ficou lá, ele virou uma estátua de sal. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela é o versículo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ela não perseverou até o fim. Ela saiu de Sodoma, o corpo dela foi salva, mas ela virou uma estátua de sal. Ela não foi salva até o fim. Ela parou no meio do caminho. Versículo... Vamos ler agora o versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Tá? Bom, então vamos ler o versículo 40. Agora sim, Mateus 24, 40. É o versículo do nosso tema, do título. Então, 2 estarão no campo. Tá vendo? É nesse contexto que esse versículo é falado. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Qual é a diferença? Essa palavra é para cristão ou é para incrédulo? Tem gente que fala, não, esses dois, um é cristão e outro é incrédulo. O incrédulo fica, o cristão sobe. Essas 2 mulheres que estão trabalhando no moinho, uma é cristã e a outra é incrédula. A cristã é tomada e a incrédula é deixada. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter falado o versículo 42. Porque se é garantido que o cristão é tomado, para que tem o versículo 42? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Para quem é falado esse versículo? Será que é para o incrédulo? Oh, incrédulos, vigiem, porque vocês não sabem que dia que o Senhor de vocês vai vir. Em primeiro lugar, o Senhor não é o Senhor deles. De certa maneira é, mas eles não reconhecem Jesus como Senhor, então eles não invocam o nome do Senhor. Então Jesus não é o Senhor deles. Então esse versículo 42 não foi falado para incrédulos, foi falado para cristãos. Então quer dizer que o versículo 40 e 41 são para cristãos também. Então há uma possibilidade de 2 cristãos ali, 2 homens cristãos estarem no campo e um será tomado e deixado o outro. E 2 mulheres cristãs estarão no moinho e uma será tomada e deixada a outra. Então essa palavra é para nós. Mas aqui não diz, 2 estarão numa reunião. 2 estarão numa live, na conferência de Poços de Caldas. Não fala isso. Fala, 2 estarão no campo. 2 estarão no moinho. Por quê? Porque a prova de fogo, a verdadeira prova da nossa condição, não é agora estamos todos no espírito, né, irmão? Se o Senhor voltar agora, todos nós vamos subir, né? Nós vamos fazer a live na nuvem. Não. A prova vem na segunda-feira. Claro, nessa pandemia, hoje a economia está sendo retomada, muitos estão voltando a trabalhar. Então, 2 estarão no campo, no trabalho, na faculdade, no estudo. 2 estarão também no campo, trabalhando. Moinho aqui, mulher, naquele tempo a mulher não saía para trabalhar, ficava em casa, né? Mas hoje as mulheres trabalham também. Ou 2 mulheres estarão em casa, cuidando das crianças, deixando a casa pronta para o marido, coisas assim. Uma será tomada e deixada a outra. Aqui eu lanço o item 12, o último item dos 12.
Essa palavra é falada para aqueles que têm uma vida normal da igreja. Então, o ponto 12 é ter uma vida normal da igreja. Se você quer ser tomado e não ser deixado, se você quer perseverar até o fim, você precisa ter uma vida normal da igreja. E o irmão Dong nos deixou bem claro o que é a vida da igreja. A vida da igreja é a sua vida de reuniões, que a gente acha que é a vida da igreja, só a vida de reuniões. Agora, por exemplo, estamos tendo a vida da igreja. Depois dessa reunião, não é mais vida da igreja. Não, o irmão Dong nos explicou. A vida da igreja é a vida de reuniões, mais a vida familiar e mais o que? A nossa vida social, no trabalho, na faculdade, na escola, no trânsito. É uma vida integrada. Isso é a vida normal da igreja. O vencedor é definido como ele vive a sua vida diária. Não é só na vida de reuniões. Então, vigiar e estar percebido é ter uma vida normal da igreja. 2 estarão no campo, não 2 estarão na igreja, na reunião. 2 estarão trabalhando no moinho, tá? Então isso é muito importante. Então, versículo 42 fala: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então também vamos ler a passagem paralela de Lucas, capítulo 17, versículos 34 a 37. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão numa cama. É o casal, né? Casal. Que entre nós, os 2 sejam tomados. Não fique assim, um será tomado e deixado o outro. Então perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Daí o Senhor deu uma profecia, falando que vai haver uma batalha de Armagedon. Só que aí tem muito... o período aqui, o intervalo é muito grande, né? Então, essa é então agora, essa é a conclusão até o versículo 42, aqui eu termino os 12 pontos. Então vamos rapidinho recapitular os 12 pontos. Primeiro, sair da tradição. São pontos que nos fazem perseverar até o fim, que nos ajudam, né, a perseverar até o fim para que sejamos tomados, não deixados. Número 1, sair da tradição, da rotina, sair da zona de conforto. Número 2, não olhar para as coisas exteriores, aparentes, superficiais, mas ter profundidade e conteúdo no Senhor. Número 3, sair do nível terreno, subir ao monte, exercitar o nosso espírito, entrar na outra dimensão onde Deus está. Número 4, estar na presença do Senhor, ter intimidade com o Senhor. Número 5, ter coração de busca, ter coragem de pedir coisas ao Senhor que nos levem a avançar, a entrar no próximo nível. Número 6, receber a visão governante que nos governe até o final da nossa carreira. Item número 7, ter o fundamento da palavra, seja a palavra fundamental ou a palavra profética, para que nós não sejamos enganados. Número 8, exercitar o espírito, não deixar o fogo se apagar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O fogo tem que estar aceso. Para isso precisamos exercitar o espírito. Eu falei ontem à noite, o inimigo pode afetar a sua emoção, sua mente, seu corpo, mas ele não consegue tocar no nosso espírito. Se nós não exercitamos o nosso espírito está fraco, então aí a nossa cabeça fica fraca, a nossa emoção fica fraca, daí o inimigo nos controla. Nós, quando exercitamos o espírito, colocamos a mente e a emoção no espírito, então todo o nosso ser é forte. Número 9, perseverar até o fim. Não desistir. Número 10, ter uma comissão, um chamamento de Deus, ter uma causa. Número 11, amar a vinda do Senhor. E 12, ter uma vida normal da igreja. Louvado seja o Senhor. Seja via online, seja via presencial, nós precisamos ter uma vida normal da igreja. Nós temos uma preocupação muito grande com aqueles irmãos que têm dificuldades de reunião online. Não podemos culpá-los. Muitos não têm essa habilidade, não têm equipamento, não têm uma boa internet, daí para eles é impossível.
E tem um bom número de irmãos que estão ausentes dessas reuniões virtuais. Então nós temos que procurar pedir para o Senhor o mais rápido possível, restaurar essas reuniões, né? E depois da conferência de setembro, esperamos que na nossa região aqui, né, nós já possamos voltar a nos reunir presencialmente, tomadas as medidas de precaução de 30%, o que as autoridades sanitárias nos orientarem, nós temos que fazer, tá? Com todas as medidas de precaução, uso de máscaras, álcool gel, limpeza dos calçados, todas essas coisas, tá? E também a capacidade de 30% do salão, tá? Tá bom, irmãos? Agora vamos continuar. Vamos ler os versículos 43 a 44. Os versículos que nós lemos, do 32 a 42, tem a ver com vigiar. Então, por isso que a Bíblia, o versículo termina com vigiar. Agora vamos ler 2 versículos, tem a ver com estar apercebido, estar preparado. É o versículo 43 e 44. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, arrombar a casa aqui tem vários significados. O Senhor vem como ladrão para roubar. Para roubar. Roubar o quê? O que é precioso. O ladrão sempre vem para roubar o que é precioso, o que tem valor. Então o Senhor é comparado a um ladrão aqui, e ele vai para roubar aqueles que são preciosos, aqueles que têm o tesouro no vaso de barro, aqueles que estão cheios de espírito, tem óleo nas vasilhas, aqueles que usaram seus talentos, aqueles que são absolutos para o Senhor, fizeram a vontade do Senhor. Se a gente fica, então o significado aqui, arrombar a casa, quer dizer, a gente ficou, a gente não foi levado. O arrombar a casa também tem outro significado. Aqui é um significado de advertência. Naquele primeiro significado, o ladrão é o Senhor. O ladrão é o Senhor. Agora, eu quero aplicar esse versículo também. É que hoje nós temos que vigiar, porque na aplicação, o ladrão pode ser o inimigo de Deus. Arrombar aqui é escavar. Antigamente, as casas eram feitas de barro no tempo de Israel, no tempo dos filhos de Israel. Lembra aquele paralítico? Era palha e barro. O paralítico que os 4 amigos deles tinham levado para o Senhor curado, a casa estava cheia, a porta cheia de gente, eles não conseguiram entrar na casa. Eles subiram no telhado e começaram a cavar o telhado. Era barro. Abriram um buraco no telhado e baixaram o leito diante de Jesus. E Jesus curou aquele paralítico. Então, aqui arrombar a casa é cavar. O inimigo hoje está cavando a sua casa. Aqui a casa, nessa aplicação, o ladrão seria o inimigo. Eu estou fazendo a aplicação, tá? O inimigo quer arrombar sua casa. Levar seus filhos. Vamos primeiro falar da família. Roubar os seus filhos. Então a família já não está completa. Ou às vezes roubar a esposa, roubar o marido. Daí os dois já não buscam o Senhor. Está frio, começou a amar o mundo e assim por diante. E tem vários casos de separação. Esse é um aspecto da aplicação. Outro aspecto da aplicação é pessoal. Nós não vigiamos, abrimos a guarda para o mundo, para as novelas, para as coisas do mundo, para as notícias, para os fake news, para as ideologias. Daí o inimigo vem, cava e abre uma brecha e entra e rouba tudo que é precioso, rouba o que é precioso na sua vida. Eu botei igual para ele. Ele rouba o que é precioso, rouba o seu desfrute do Senhor, rouba o seu desejo de ler a Bíblia, rouba o seu desejo de estar com os irmãos, rouba o seu desejo de reunir, rouba o seu tempo de oração. A gente fica sem nada. Rouba a presença do Senhor. Tá? Então, no lado da aplicação, é uma advertência. Como pai de família, nós temos que vigiar pela nossa família. Cuidar bem dos nossos filhos, da esposa, do marido, para que permaneçamos como uma unidade familiar. Para que quando sejamos arrebatados juntos.
Então, versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tá? Então, isso aqui é estar percebido. Agora, a partir do capítulo 24, versículos 45 a 51, é outro aspecto. É outro aspecto. É ser fiel e prudente. Tá? Vigiar e estar percebido tem a ver com a nossa vida, o nosso viver. Ser fiel e prudente tem a ver com a nossa obra. Como nós servimos o Senhor e cuidamos daqueles que o Senhor nos confiou. Então o versículo fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? A palavra conservos aqui é terapeia, que quer dizer um corpo de domésticos e servos. É interessante, né? É interessante. Naquele tempo havia aquelas casas grandes, então pessoas ricas, os donos de casa, que eram os patriarcas, e a casa tinha, é que nem Abraão, por exemplo, né? Ele tinha a sua família, que era a sua esposa, né? A Sara, e tinha também o Isaac, né? E também tinha quem? Tinha Agar e tinha o filho de Agar, que era Ismael. Tá? Depois ele teve também mais esposas, depois que Sara morreu. Bom, mas ele tinha aqueles 318 servos que estavam na sua casa. Então, hoje, queridos irmãos, Cristo é o dono da casa. É a casa dele. Então, na questão da vida, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos irmãos de Cristo. Cristo é nosso irmão primogênito. Mas na questão do serviço, nós somos comparados a servos, a esse corpo de domésticos, de serventes, de servos na casa de Deus. Somos conservos. Todos nós que estamos aqui nesta conferência hoje somos conservos. E Deus confiou a cada um de nós nossos conservos, aqueles que vivem conosco. Tem outra palavra que também é traduzida como conservos, é oiketeia, tá? Em outros versículos, é a casa, o corpo de escravos também. E também em Efésios 2,19, quando fala que nós somos a família de Deus, a palavra é a mesma coisa, é oikeios, tá? Oikeios. Essa palavra conservos, queridos irmãos, conservos, na nossa tradução em português, traduziu como conservo, não está errado, está certo. Mas tem algumas versões que no grego, na verdade, quer dizer a casa, confiou sobre a sua casa, tá? A sua casa. Só que essa casa, você se lembra, irmãos, quando Paulo saudava os irmãos, ele falava assim: saudai os da casa de Narciso, lembra? E daí os da casa desde aquele. Então todo mundo achava, Narciso deveria ser um crente. Não, Narciso não era um cristão. Narciso era uma pessoa rica e tinha muitos servos na casa dele. Os da casa de Narciso são os servos, o corpo de doméstico, servo de Narciso. Então, na casa de Narciso havia todos aqueles trabalhadores, os que trabalhavam para Narciso, que se tornaram crentes, cristãos. Paulo estava saudando aqueles da casa de Narciso. Não era a família de Narciso, não era o Narciso e a sua esposa e os filhos, não. Eram aqueles servos, aqueles talvez dezenas de servos que trabalhavam na casa de Narciso. É esse o significado, tá? Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os da sua casa, que também significa conservos. Efésios 2,19, nós somos da família de Deus. É a mesma palavra, só que é oikeios. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 fala, vamos lá, ler esse versículo, é bom ler. 1 Timóteo 3,15. Eu vou ler para vocês aqui. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. É a mesma palavra, casa de Deus. Tá? Aqui é oikos, casa, família. Tá?
Então eu faço essa explicação para dizer que essa casa não quer necessariamente dizer marido e esposa de uma casa, quer dizer todos aqueles que servem numa casa. Nós hoje somos os servos de Deus, servos do Senhor, trabalhamos todos na casa do Senhor, nós somos conservos, tá? Então temos que cuidar bem deles. Bem-aventurado, esse bem-aventurado diz respeito ao galardão do reino, sermos arrebatados para reinar com o Senhor. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que ele confiará todos os seus bens. Aqui vem a recompensa, nós vamos reinar no reino. Tá? Então aqui, quem é o servo fiel e prudente? Eu vou explicar um pouquinho essas duas palavras. Ser fiel é para com o Senhor. Nós temos que ser fiéis para com o Senhor. O que quer dizer isso? Toda vez que o Senhor precisar de algo, nós estamos lá, apostos, do lado do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso é ser fiel. Ser fiel. Por que o cachorro é um animal mais fiel? Porque onde estiver o dono, o cachorro está do lado ali. O gato não. O gato não. O gato tem a vida própria na casa. Mas o cachorro não. O cachorro está sempre com o dono. Então nós temos que ser fiéis para com o Senhor. Ser prudente é para com os irmãos, para os nossos conservos, aqueles com quem nós servimos, aqueles que estão do nosso lado, tá? E vigiar, que nós vimos anteriormente, é para sermos, né? É para sermos arrebatados à presença do Senhor. No versículo 42 fala, portanto, vigiai. Vigiai. Então é para sermos arrebatados para reinar com o Senhor, arrebatados à presença do Senhor. E ser fiel é para reinarmos no reino. Versículo 47 fala, ele confiará todos os seus bens. Olha só, que interessante, versículo 42 fala, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Isso é para ser arrebatado. Vigiai, porque quando o Senhor vier, você vai ser arrebatado. E aqui, versículo 47, quem é o servo fiel e prudente? Esse servo fiel e prudente, o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Aí é para reinar no reino. Tá? Receberemos muitos bens no reino. Agora o versículo 48. Mas se aquele servo, tá, que é o servo crente, que recebeu a incumbência do Senhor no versículo 45. O que fala no versículo 45? O servo fiel e prudente é quem o Senhor confiou os seus conservos. Tá? Então, mas se aquele servo se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Por que eu estou explicando isso? Vou ler os versículos completos aqui, 48 e 49. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então tem gente que fala assim, esse servo aqui é um incrédulo. Não é um incrédulo, irmãos. Primeiramente, é um crente. Por que é um crente? Primeiro, ele foi incumbido pelo Senhor. No versículo 45 fala que ele confiou os seus conservos. Tá? O Senhor não vai confiar os seus conservos para um incrédulo. E no versículo 48, esse servo mau fala, o meu Senhor. O incrédulo jamais vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor dele. O meu Senhor, ele falou. E terceiro, mais uma prova de que esse servo mau, é um crente, é que ele fala, o meu Senhor demora-se, ou seja, ele sabia que o Senhor estava voltando. O incrédulo jamais esperaria a volta do Senhor, porque não crê na vinda do Senhor. O meu Senhor se demora, ou seja, aqui está implícita a ideia de que ele sabe que o Senhor vai voltar. Mas está demorando para voltar, então eu não preciso estar vigiando, não preciso ser tão fiel e prudente, tá certo? Então mostra que esse servo também é um cristão. E passar a espancar,
que quer dizer espancar aqui? Espancar aqui é maltratar os irmãos. Maltratar como? Batendo nos irmãos, literalmente? Não. Para o Senhor, maltratar o irmão, espancar o irmão, é não dar de comer. Não alimentar os irmãos. Não dar comida para os irmãos. Porque no versículo 45 está muito claro. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a seus conservos para fazer o quê? Para dar-lhes o sustento a seu tempo. Queridos irmãos, nesse tempo do fim, aí na igreja hoje está cada vez mais claro. A nós que estamos na igreja, o Senhor confiou o ministério de alimentar os filhos de Deus. Hoje, graças ao Senhor, através do Instituto, através das transmissões, nós estamos alimentando, abrindo celeiros e alimentando o povo de Deus. Tanta gente hoje está participando das nossas transmissões para receber a palavra de Deus. Então, nós estamos alimentando os nossos conservos. Conservos não só são os irmãos que estão na vida da igreja como nós a conhecemos, mas também as pessoas, também os outros cristãos. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. O que quer dizer isso? Comer e beber com os embriagados, quer dizer envolver-se com pessoas e as coisas deste mundo. Cuidado, irmão, não vamos nos envolver com as coisas deste mundo. Senão, pouco a pouco, a iniquidade entra e nosso amor vai se esfriar. Versículo 50, virá o Senhor daquele servo, ele é o Senhor daquele servo, então é um cristão, em dia que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á. Essa palavra castigar no grego é uma palavra muito forte, quer dizer, cortar em dois, cortar em duas partes. Naquele tempo, entre os judeus, havia um método muito cruel de punir as pessoas, os criminosos. Era cortar, dilacerando, punir severamente. Tá? Lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Cortar aqui quer dizer o quê? É ser cortado da glória da presença de Cristo. Olha, nós aqui somos no país de futebol, então uma coisa que mais dói para um jogador é ser convocado para a seleção brasileira e depois ser cortado. Ser cortado. O jogador foi cortado da seleção. Irmãos, nós já estamos na seleção do Senhor, mas se nós não tomarmos cuidado, lá no tribunal de Cristo nós vamos ser cortados. Uau! Cortados do exército, cortados da glória da presença de Cristo e da glória do reino. Então isso está no capítulo 25, só vamos ler esse versículo, 25, versículo 30. Quando fala no final da parábola dos talentos, né? E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui cabe explicar que não é a perdição eterna, porque um servo de Deus, um filho de Deus, jamais perde a sua salvação. Ele terá parte na salvação eterna, na Nova Jerusalém. Estamos falando aqui, essa é a chave que o Senhor nos deu. É o reino, a visão do reino, a visão governante. Ele vai perder o galardão do reino e vai receber o castigo dispensacional, que vai durar quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. E os vencedores vão receber o galardão dispensacional. 1000 anos de bodas do Cordeiro. O casamento em si, a cerimônia, só vai durar pouco tempo, na nuvem. Mas depois a festa do casamento vai durar 1000 anos. E depois todos serão transferidos para Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Sem exceção. Tá? Mas aí perder os 1000 anos é muita coisa, né, irmãos? Nós estamos aqui porque nós não queremos perder os 1000 anos. Nós queremos estar ali nas bodas do Cordeiro. Uau, 7h35 e eu consegui terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Eu espero que essa palavra tenha sido um encorajamento para todos, possa ter esclarecido um pouquinho. Claro, ainda tem muitos elementos saltantes, né, do quebra-cabeça, mas dá para ter uma ideia muito boa já do quadro da vinda do Senhor. Desde o arrebatamento até o final do milênio. Tá certo, irmãos? Se vocês querem se aprofundar mais, leia aquele livro, Daniel, Destino do Governo Humano. Daí tem a leitura do estudo Vida de Mateus, referência aos capítulos 24 e 25,
E daí tem, claro, o estudo vida de Apocalipse, né, inteirinho, né, que fala muito desses assuntos. Mas daí, claro, é uma leitura bastante extensa. Hoje nós, nessas 4 reuniões, nós sintetizamos tudo, né, para dar em pouco tempo uma visão bastante completa para vocês. E pode ter certeza, irmãos, eu compartilhei com vocês o que é essencial. Tem muitos detalhes, talvez não sejam tão importantes conhecer esses pequenos detalhes, tá? E tem algumas coisas assim que também geram um pouco de dúvidas, né? Porque o irmão Lee, quando ele deu o estudo vida, ele foi muito completo. Então tem pontos que causam assim certas dúvidas, se é assim, se não é assim. Então eu prefiro, por exemplo, da questão do filho varão, né? Eu já expliquei para vocês das primícias, né? O filho varão, doutrinariamente falando, são os santos vencedores que já morreram. E as primícias são os santos vencedores que estão vivos. Então você vai dizer, então eu não sou filho varão, eu sou só primícias. Não. Na aplicação, não quero nada dessa separação. Se você lê os estudos vida de Apocalipse, quando ele fala do filho varão, o irmão Lee fala claramente, todos somos filho varão, mas quando ele entra nas primícias, ele fala, o filho varão é para os que já morreram, nós somos as primícias. Mas na aplicação, não vale a pena fazer essa separação. Então, o que eu fiz hoje para vocês, irmãos, é um estudo atualizado, tá? No século, aquilo lá foi dado em 1976. Irmãos, 44 anos atrás. 44 anos. Hoje, irmãos, a nossa visão está muito mais atualizada. Graças ao Senhor. Nós estamos sobre os ombros dos que foram antes de nós. Tá? Então, e hoje nós não estamos interessados em só fatos para satisfazer a nossa curiosidade. O nosso enfoque qual que é? É nos preparar para a vinda do Senhor. Amém? Então eu termino aqui. Agradeço a atenção de todos vocês nessas 4 reuniões. Tá? Então entregue a reunião para o Tiago, para os irmãos poderem compartilhar.